Boa noite a todos. Que as bênçãos do Mestre Jesus estejam em nossos corações. Hoje nós vamos fazer um evangelho um pouco diferente, com uma dinâmica um pouco diferente, onde a evangelização vai participar, nos ajudando a ensinar o que aqui falarmos. Nós estamos então comemorando o mês do livro espírita, o mês do livro dos espíritos, que faz aniversário dia 18 de abril. Então a gente já vai pedindo uma certa paciência, que a meninada é dinâmica, acho que todo mundo sabe, né? E eles vão participar, eles vão ajudar, a gente vai ter que ter troca aqui de microfone, arrumar o cenário, vai ter alguns momentos que a gente vai ter que dar umas paradas, arrumar, colocar menino, mas no final tenho certeza que vai compensá-los por ver os filhos participando e nos ajudando a aprender um pouco mais. Bem, como eu já disse, nós vamos ver a história, um pouco da história de como iniciou o Espiritismo. Então, em março de 1848, num humilde vilarejo chamado Hydesville, nos Estados Unidos, em Nova York, surgiram uns fenômenos mediúnicos que abalaram a opinião pública da época. Tais fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox. Então, o que acontecia? As pessoas naquela casa ouviam pancadas, ouviam barulhos e não sabiam o que eram. Procuraram para ver se era alguém querendo fazer, assustá-los, querendo fazer alguma algazarra. Procuravam, viram tudo quanto é possibilidade, mas não se encontravam. E começaram a investigar. Os acontecimentos a partir do primeiro diálogo com o espírito. Então, o que aconteceu? Uma das filhas do casal Fox tomou de plena coragem. Eles já estavam achando, era uma família protestante, eles já estavam achando que era coisa do demônio, do diabo. Ela tomou-se de coragem, encheu-se de coragem e começou a conversar, perguntando para esses barulhos se eram o diabo. E ele respondia de que maneira? Ah, se for sim, uma pancada. Se for não, 2 pancadas. E começou a travar um diálogo com esses barulhos que até então eles não sabiam que eram. Respondido que não era o diabo, perguntou se era um espírito, começou o diálogo. Então, os acontecimentos a partir de 31 de março de 1848. Daí, a história se espalhou. Empolgaram a população do vilarejo, surgindo em novembro de 1849 as primeiras demonstrações públicas com as irmãs Fox, o que resultou na formação do primeiro núcleo de estudantes do espiritualismo moderno. Mas antes disso, nós vamos contar uma história através de uma dança, né? As irmãs Fox, as 3 irmãs, começaram a conversar, chamaram os vizinhos, mostraram como que era e a notícia se espalhou com todo mundo querendo saber o que seria aquilo. Vamos ver com a música Hydesville. Vamos formar. Aconteceu em
E assim, toda a vizinhança começou a ficar curiosa, querendo saber. A menina Kate, que era a mais nova, desafiou e descobriram então o que era aquilo. Foi através desse processo, o uso do alfabeto na telegrafia espiritual, que foi conhecido, que os espíritos enviaram mensagens reveladoras dos desígnios superiores, como esta a seguir. Então, através das pancadas, para A, para B, se uma pancada, duas, foi convencionado entre eles e eles começaram a se comunicar. Numa das mensagens foi dito isso: caros amigos, deveis proclamar ao mundo estas verdades. É a aurora de uma nova era e que não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá e os bons espíritos velarão por vós. E se propagou. Primeiro na América do Norte, começou a se propagar esse hábito. Só que as pessoas começaram a usar isso como brincadeira. Virou brincadeira de salão. Então, em todas as festas, todas as reuniões, era de praxe ter lá a mesinha, as pessoas se comunicando com os espíritos e perguntando as mais diversas questões. Ah, se eu vou casar? Ah, se vou ter emprego? Ou se vou fazer isso ou aquilo? Virou uma festa mesmo, chamando a atenção primeiro na América do Norte e depois na Europa, toda a Europa. E nós vamos ver um pouquinho aqui encenado como foi isso. Nos meados de 50, um século que se passou, o mundo inteiro se agitava com uma novidade que chegou. Eram mesas que giravam durante as reuniões, e das tábuas se quebravam nas experiências dos salões. As pessoas perguntavam
A mesinha respondeu. A mesinha não fala, quem responde as perguntas sou eu. Fala, mesinha, fala, mesinha. A mesinha respondeu. A mesinha não fala, quem responde as perguntas sou eu. As perguntas para os problemas soluções, mas ninguém estudava. As mesas eram simples diversões. Houve então um professor que entre outros se distinguiu, ordenou tais ensinos. O seu nome Rivail. As mesinhas se tornaram caminham ao ponto de partida e legar a humanidade. O modelo certo para as nossas vidas. Fala, mesinha, fala, mesinha. A mesinha respondeu. A mesinha não fala, quem responde as perguntas sou eu. Fala, mesinha, fala, mesinha. A mesinha respondeu. A mesinha não fala, quem responde as perguntas sou eu. Estava assim, então, cumprido o papel dos fenômenos dessa versão, dessa fase inicial. Por que aconteceu dessa forma? Por que brincadeiras? Por que aparecer tão de repente? Se a gente já sabe que espíritos sempre existiram, que comunicações com o mundo espiritual é natural e da humanidade. Porque estava programado para vir os próprios espíritos dizerem que a vida continua, que não nos perdemos quando vamos para a pátria espiritual. Mas se eles viessem timidamente, através de estudos, não se chamaria atenção. Então precisou do fenômeno, precisou acontecer em grande quantidade para chamar a atenção nossa, porque ainda o que nos chama a atenção são os fenômenos, são as coisas acontecendo como sobrenatural. Só que não era só isso. Houve um professor, um ser que veio já preparado, já participou da preparação desse momento e veio com a missão de olhar mais profundamente tudo isso, perceber a grande verdade por trás disso e trazer para nós muitos ensinamentos, né? Foi chamado essa época de uma invasão programada dos espíritos, de uma chegada de uma nova era para o nosso próprio progresso. Então, Hippolyte Léon Denisard Rivail é chamado pelo seu amigo Fortier para ver esses fenômenos. E as mesas giravam e ele dizia, olha, isso é possível pelo próprio magnetismo, que ele já era estudioso. O óculos está atrapalhando? Para mim, são apenas o magnetismo das pessoas fazendo essas mesas girar. E não deu muita importância ao caso. Passou o tempo, novamente Fortier o encontrou e disse, mas as mesas não apenas estão focadas, elas respondem à pergunta. Mas ele não tá. Tia, eu vou chamar a Lavínia, porque eu tenho que pegar o dela e dar. Fala, mas só se me provarem que mesa pensa, que mesa tem cérebro, até então eu vou achar que isso é embuste. Eu vou chamar a Lavínia, tá ali, Mas ó. ele foi convidado e foi observar Ela pessoalmente tá ali, ó. E tem que pegar os livros das duas.
lá observou respostas Tá. de inteligência que uma mesa não teria condições Não, ela foi seria chamar possível meninas. responder. Tá faltando um livro e ela Observado isso, ele começou a estudar. Tem esse livro. A professora Que ali havia muito mais do que já falou que tá apenas procurando. cadeiras, apenas E pessoas ela que foi chamar a se Lavínia. Nossa, que vergonha. começou a não pegou? investigar Como é que em você vai falar? reuniões mais privadas Ui. e trouxe para nós Nossa, Derek. muitos ensinamentos. Olha o que Derek. É nesse cenário de transformações Pastrel. que surge Allan Kardec Pastel. com sua missão de esclarecimento e de Ah, você tem que consolação, lançando Desculpa, as Flávio. bases da doutrina Tem que colocar o espírita microfone, vai lá. e promovendo uma é que eu vou falar isso na frente de verdadeira todo mundo, revolução moral para o progresso da humanidade. Ele era adepto do magnetismo, né? Foi levado por Fortier a conhecer os fenômenos, passou depois a estudar esses fenômenos e Não, publicou tá em com 1857 E os livros, o gente? Livro dos Os Espíritos, livros. que é a base, é a coluna de toda a doutrina espírita. E dele saem todos os outros livros, trazendo para nós profundos conhecimentos. Então, a entre os Tinazinha falou assim que espíritos era, como eu tava organizando, ela vieram Eles vão trazer desbloquear, esses ó. conhecimentos. ela Ninguém foi lá e propôs, ó, Onde vamos será ver que- isso que eu vai acho ter que que deve são estar? É que a espíritos. Tinazinha falou pra mim. As coisas, Simplesmente coisas que eu os espíritos Eu nem vieram lembrei onde que tá. no tempo programado, nessa Nossa, olha a invasão plateia. programada Como da é que eu vou falar isso na frente de todo espiritualidade mundo? ao nosso Gente, mundo material. já precisa de gritar. Eu vou e ficar assim, ó. trouxeram todas Tremendo. Eu essas fico assim, ó. respostas, todas essas Gente, questões. esse é o inferno. E assim a gente Inferno, não gosto. pôde saber de muita coisa que até então ficavam sem respostas. E assim nós temos o Pentateuco. Boa noite a todos. Meu nome é Allan Kardec, Hipólite Leão para os íntimos. Vocês sabiam que escrevi 5 livros muito importantes? Eles formam a base do Espiritismo. Vocês sabem o que é Espiritismo? Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, consoladora, que é ao mesmo tempo filosofia, religião e ciência. Mas prestem muita atenção. Não estou dizendo que sou o criador do Espiritismo, apenas seguindo ordens do mundo maior. Organizei vários ensinamentos para grandes espíritos. E agora quero lhes apresentar meus filhos queridos. Oi, gente. Eu sou o filho mais velho de Kardec. Nasci em 1857. Kardec, meu pai, era muito inteligente. Sabia que vocês querem saber tudo? E eu nasci. Perguntas e respostas para matar a curiosidade. Não adianta dizer que não é curioso. Quem não quer saber o que está fazendo na Terra, onde veio e para onde vai? E, essa é boa, para onde vamos? Respondo, basta querer ler as minhas páginas. Sou a parte filosófica da doutrina. Respondo os porquês da existência. Adeus, curiosidade. Boa noite. Sou a parte científica do Espiritismo. A ciência experimenta e prova. Eu provo a comunicação com o mundo invisível, a mediunidade, e todas as dificuldades na prática da doutrina espírita. Como é importante saber que ainda vamos encontrar nossos entes queridos em outro plano. Como é confortador sabermos que ainda nos encontraremos, não importa o tempo que passar. Aliás, tempo para nós é o que menos importa, já que somos espíritos imortais. Meus irmãos, sou o Evangelho segundo o Espiritismo. Nem preciso dizer que represento o aspecto religioso da doutrina. Minhas páginas estão nas máximas morais de Cristo. Sou um filho de cabeceira, durmo e amanheço ao seu lado. Sou um filho de Kardec, o livro mais perto deve estar de você. Não se esqueçam de mim. De dia ou de noite, eu leio um pequeno trechinho de mim, preparando-se para um novo dia ou para uma noite serena e produtiva. Gente, isso é um inferno. Ah, inferno, não gosto desse nome. Inferno, onde já se viu. Mas tudo bem, meu pai quis assim. O que posso fazer? Eu faço a mistura da terra e da doutrina. Científico,
filosófico e religioso. São muito interessantes de ler. Falo de penas e recompensas, isto é, prêmios e castigos. Prêmios e castigos, claro, respondemos pelos nossos atos. Se fazemos coisas certas, seremos recompensados. E se fazemos coisas erradas, temos que pagar nossas dívidas. Mas o bom, se pagamos nossas dívidas, estaremos livres e seremos felizes. Nada de inferno, credo. Oi, para todos. Meu nome quer dizer origem. Por quê? Porque explico a formação do universo, a formação dos mundos, a origem dos seres vivos, falo sobre Deus, o bem e o mal. Olhem só, unindo filosofia e ciência, nas minhas páginas, sua curiosidade será ainda mais satisfeita. Conto para vocês os milagres de Jesus e explico cada um deles. Nada impossível, pois estão de acordo com as leis da natureza e que hoje o Espiritismo nos explica muito bem. Somos o Pentateuco Kardeciano e com muito orgulho somos a base da doutrina espírita. Obrigado, Kardec. Obrigado. Obrigado a todos vocês, meus filhos, pelo maravilhoso trabalho e levando ao homem o caminho de Deus. Então, daquelas brincadeiras, daqueles fenômenos, nós já vimos o quanto resultou. Quem aqui não foi consolado? Quem aqui não pôde ter explicações, esclarecimentos por conta desse trabalho do nosso querido Allan Kardec? Quem aqui pode dizer que nunca ficou maravilhado com cada obra, com cada resposta, com cada coisa que pôde saber e que ainda tem muito mais a saber? Nos dizendo assim que existe algo a mais, que não estamos só, que podemos ter a certeza de que Deus é nosso Pai, Criador de tudo e de todos, e que não estamos aqui perdidos, sozinhos, ou sem nenhuma explicação do que somos, para onde vamos, de onde viemos. Todas as consolações nós podemos encontrar nessa doutrina maravilhosa. E continuando, nós vamos agora com a música Algo a Mais, para a gente dizer de todas essas verdades em forma de canção. Chegou a hora de ser e sentir algo a mais. Chegou a hora de ter e fazer algo a mais. Chegou a hora de crer e ver que há algo a mais. Há muito tempo a gente sabe o que é bom ou ruim. Há muito tempo eu já sei o que é melhor pra mim. Há muito tempo já não dá mais para esconder. Nascer e renascer, existe algo a mais, A vida passa e o sol não para de brilhar. A vida passa aqui e passa do lado de lá. Todo mundo um dia vai passar e entender que a vida continua. A vida continua, a vida continua, a vida continua. Existe algo a mais. Existe algo a mais. Há muito tempo a gente escuta a mesma história, que a vida é muito curta e você tem que aproveitar. Por isso mesmo muita gente está caindo, muita gente está morrendo só por falta de esperança. E não adianta você ficar esperando pelo dia que a morte tudo vai silenciar.
a vida continua, a vida continua, a vida continua, a vida continua. Existe algo a mais. Oh, 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 oh. Existe algo a mais. Oh, já fica, né? É agora. E dando continuidade, a gente já aprendeu que a vida continua, que temos o consolo. E tudo que a doutrina nos ensinou, nos esclareceu e nos consolou. Já aprendemos que aqueles ditos mortos, na realidade, não estão mortos, apenas deixaram essa escola terrena e voltaram à pátria espiritual e voltarão tantas outras vezes quanto necessário, porque o Espírito sopra onde quer, vai em todos os lugares, por todos os lugares. Verbos, Tim Vanessa. o Espírito sopra onde quer, mais sutil que o ar, sopra o vento, pensamento, na linguagem articulada, e abrindo a boca diz o poema, a balada, o consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos falados. Por 2, 1 por 10, 1 por 100, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca diz o poema, a balada, o consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos falados. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Por 2, 1 por 10, 1 por 100, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca o poema, a balada, o consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos falados. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos,
Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que estão chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que nos hinos sagrados elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto a vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito da verdade. E assim agradecemos a paciência, a colaboração de todos. Essa foi a homenagem ao mês espírita. Comemoramos dia 18 agora, o aniversário do Livro dos Espíritos. Que as vozes que ecoaram em nossos corações façam florescer essas sementes. Obrigada a todos.